Olha, um outro personagem do meu mais recente livro é o Kiran. O Kiran é um executivo, um principal executivo, CEO de uma empresa chamada Zenith, uma empresa em franco crescimento, de bom tamanho já, que se desenvolveu, matriz nos Estados Unidos, não é? Filial aqui no Brasil, mas o Kiran representa a empresa em toda a América Latina. Mas, no fundo, todo personagem ele representa um arquétipo, não é? E no meu livro, o Kiran, ele é um líder da velha economia, mas da velha economia de uma maneira bem intencionada, porque falta ali conhecimento para entender o que é uma nova economia e falta ali também consciência de uma nova economia. Por exemplo, ele ainda acredita que a fórmula do lucro é receitas menos despesas, ou seja, se nós pudermos fazer aqui uma analogia, o Kiran, ele acredita que as pessoas existem para que o sangue circule nas veias, não é? E é verdade que se o sangue não circular nas veias, a gente não tem vida, né? Não tem existência. Mas olha, você, assim como eu, nós não estamos aqui para fazer o sangue circular nas veias, não é? Nós estamos aqui por um propósito que seja mais dignificante. Ainda que a gente saia para caminhar todas as manhãs para que a gente ative o nosso sistema circulatório, porque sabe que isso é bom para a saúde, mas isso não garante uma experiência chamada vida. Para uma experiência chamada vida, a gente precisa de um outro propósito que faz com que a gente salte cedo da cama para trabalhar, volte depois para dormir e entre um ponto e outro a gente faz aquilo que mais nos motiva, que mais nos energiza, e é para isso que a gente vive. E durante o sono, entre um ponto e outro do nosso sono, a gente revigora esse propósito que a gente alimenta durante o dia e nutre durante a noite. Bom, muito bom. Então eu estou dizendo isso só para reafirmar que uma empresa não existe para gerar lucro. Esse é o sistema circulatório que ela necessita para se manter viva, não é? O caixa, o fluxo de caixa, ela necessita. Mas uma empresa, assim como um ser humano, não deveria existir para essa finalidade, mas para outra que seja mais nobre e mais dignificante. Bom, o fato é que o Kiran, como o principal líder da empresa e por conta de um modelo hierárquico que é muito tradicional, que vem da velha economia, ele tem conhecimento de 4% da realidade. O resto ele não sabe, ele está distante da realidade, ele está distante de onde o jogo acontece, não é? E como ele está distante de onde o jogo acontece, ele sofre dois efeitos, o que é muito comum. Primeiro, o efeito ponto cego, ou seja, tem uma porção de coisas que ele não enxerga. O ponto cego é aquela definição que a gente sabe quando dirige carro, que a informação está ao lado, mas você não vê. O carro está passando aqui, mas você não vê. E no mundo dos negócios existe muito ponto cego. Tem informação que está lá disponível, mas o líder principal desconhece. Às vezes, quem sabe disso é quem está lá na linha de frente, não é? Os líderes intermediários que estão mais próximos de onde o jogo acontece sabem disso, mas não há comunicação, então essas informações não sobem. E já que não sobem, é muito comum esses líderes, o líder principal, decidir por conta do que ele imagina que seja, mas não de acordo com a realidade. O efeito ponto cego é um deles, mas tem um outro efeito também, e esse é mais grave ainda, porque é o efeito insânia. É você trazer a realidade para dentro do que você acredita que seja a realidade. Trocando em miúdos, todo mundo tem uma miragem sobre a realidade. A miragem é aquilo que a gente pensa que é. E a realidade é a imagem. Então,
o efeito insânia é você encaixar a imagem dentro da miragem. É uma maneira de reduzir o mundo dentro de um espectro que a pessoa é capaz de enxergar. O efeito insânia tem um pouco de teimosia, porque ao acreditar que a realidade é aquela, você faz todas as suas apostas em cima dessa sua crença. Eu vi uma charge muito engraçada numa revista, que uma professora dizia numa sala de aula o seguinte: olha, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí o aluno respondia para ela assim: essa é a sua opinião. Ou seja, ela traduzia de certa maneira o teorema de Pitágoras, que nós aprendemos na escola lá atrás, e o aluno é efeito insânia, né? Porque ele está botando em xeque uma verdade inconteste. Mas esse é o efeito insânia, essa teimosia de acreditar numa coisa dentro do teu conjunto de crenças e não dentro de um espectro maior. Olha, existiram bons quirãs na história, bons quirãs, bons líderes, bons executivos top ou empresários top na história. O Alfred Sloan foi o principal executivo da história da GM, a General Motors. E no tempos áureos da GM, quando Alfred Sloan era o líder principal, ele tinha um jeito de trabalhar que ele saía lá de Detroit e ia até uma concessionária no interior dos Estados Unidos, e de terninho e gravata ele ia vender carros. Ele dava uma de vendedor. Ninguém sabia que era o Alfred Sloan, mas ele recebia as pessoas nas concessionárias e apresentava os novos modelos da GM e ficava de olho, porque no fundo ele não estava lá para vender carro, ele estava lá para escutar, para entender, para compreender o que é que as pessoas estavam achando dos carros da GM. Se tinham gostado da cor, do modelo, da maçaneta, da poltrona, enfim, ele ficava na escuta. Depois ele seguia lá para Detroit, chamava seus assessores e compartilhava com eles o que ele havia escutado e aprendido com os clientes. Outras vezes ele voltava e ia para as oficinas das concessionárias, aonde as pessoas vêm entregar seus carros com defeito, e ele botava um macacão, e aí ele recebia as pessoas e escutava o que é que tinha dado de avaria nos carros e os aborrecimentos que causava um carro quando quebra e você tem que levar para a oficina, e ele ficava na escuta. E depois o que ele fazia? Ele voltava lá para Detroit, chamava os assessores e compartilhava tudo que ele havia escutado e aprendido com os clientes. Esse é um quirã, não é? Que não fica lá no seu Monte Olimpo isolado, mas que desce na base e vai compreender a realidade. Olha, também no Brasil nós tivemos um quirã que era um grande exemplo de líder de empresa, que é o que foi, né? Porque faleceu muito antes do tempo que poderia ter existido para fazer uma empresa, um processo sucessório, que é o comandante Rolim, que fundou a companhia aérea mais bem-sucedida e mais lucrativa da história do Brasil, não é? Que é a TAM. A TAM, Transportes Aéreos Marília, era uma empresa regional que nasce no interior do estado de São Paulo e vira uma empresa internacional. Hoje é a Latam, mas essa Latam não tem nada a ver com a TAM do comandante Rolim, que tinha um slogan que era orgulho de ser brasileira, né? Tinha isso também. E era muito comum, e eu mesmo me deparei com o comandante Rolim algumas vezes, em viagens que fazia na época de São Paulo para Ribeirão Preto, e era comum encontrá-lo no hall de embarque
da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ou dentro da aeronave entregando balinhas e servindo sucos, ou recebendo o passageiro na descida da escada e cumprimentando ao final de uma viagem. E ele interagia e perguntava, e com isso ele escutava, e com isso ele aprendia. Eu me lembro que ele introduziu o suco de pêssego nas aeronaves da TAM, porque só se servia esse suco de laranja, que lembra tudo menos a laranja, não é? Então ele fez isso, ele sabia que era importante aquilo que se servia no carrinho, mais importante do que compreender do motor da aeronave ou do último modelo de aeronave, que nós passageiros gostamos mesmo de conforto e de ser bem atendidos, do que entender de motor de aeronave. Mas esse é um exemplo de um Kiran que descia à base para fazer o seu trabalho de escuta e de aprendizado, e também com isso ele servia de exemplo para os seus colaboradores e para a sua equipe. Tem também o Sam Walton, né, que foi aquele cara que fundou a empresa, o número 1 dos Estados Unidos, até pouco tempo, hoje eu não tenho certeza, que ele foi o Walmart, a empresa número 1 dos Estados Unidos. E o Sam Walton, ele tinha uma mania de fazer entrega de mercadorias junto com o motorista. Ele ia ao lado do motorista e eles entregar móveis, por exemplo, nas residências. E ele gostava de fazer isso, porque com isso ele entrava nas residências, examinava o tamanho dos cômodos, conversava com as donas de casa, ficava sabendo quais eram os programas de TV que elas assistiam e acompanhavam, e diante de todas essas informações, ele estabelecia as estratégias do Walmart para que fosse essa empresa bem sucedida no mercado como tem sido. Bom, eu estou dizendo tudo isso aqui para dizer que a gente precisa pensar numa cultura de relacionamento e de resultado nas nossas empresas, né? A gente precisa pensar numa cultura de nova economia, e o capital relacional é a porta de entrada para uma nova economia. O capital relacional, ele faz com que a gente humanize os negócios por meio das relações humanas. E humanização de negócios é urgente e vai ser cada vez mais um diferencial que fará com que pessoas se aproximem da sua empresa, sejam elas colaboradores para trabalhar nela, sejam clientes para consumir e gastar o seu dinheiro com ela, sejam fornecedores, sejam investidores. E segundo, também um outro desafio de nova economia, além dessa humanização, é colocar a tecnologia como meio e não como fim. A tecnologia a serviço das relações humanas. E terceiro, mudar o G, a letra G da velha economia para o G da nova economia. Na velha economia, o G é o G de ganância. Na nova economia, o G é o G da generosidade. Isso é uma mudança também que há de ser feita pelas empresas que querem, de fato, se destacarem numa nova economia que está por aí. É isso, fica de olho nos meus vídeos, não é? Faça comentários se você quiser, faça perguntas, concorde ou discorde, mas interaja e participe. Até o próximo.